Olá, pessoal. Estamos aí de cara nova, para uma jornada nova, livro novo. Concluímos uma jornada longa no texto do livro de Apocalipse, concluindo aí as duas séries proféticas de Daniel e Apocalipse. E sempre que você necessitar, só acessar lá no nosso canal e você tem as duas séries disponíveis para você poder rever, para poder estudar e para poder compartilhar com outras pessoas. Nessa nova jornada, a gente começando com o livro de Atos, tem como objetivo principal recuperar uma parte da história do cristianismo, a história inicial, a história da igreja primitiva e como o cristianismo se desenvolveu, deu os seus primeiros passos de expansão logo após a ascensão de Jesus. O livro de Atos ele se concentra, até pelo próprio nome, naquilo que foi a obra dos apóstolos, os principais apóstolos no início do processo do Evangelho. Nesse nosso estudo de hoje, que é a introdução ao livro de Atos, nós vamos percorrer alguns elementos de antecedentes históricos e nos determos aí na parte inicial do capítulo 1, compreendendo aí a apresentação que Lucas faz ao texto do livro de Atos. Para isso, abra sua Bíblia, mantenha ela aberta no capítulo 1 de Atos. Antes, porém, da nossa leitura, vamos para algumas questões importantes como antecedentes contextuais e históricos desse livro, dessa narrativa apresentada pelo evangelista Lucas dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Primeira coisa importante quando a gente pensa nessa estrutura inicial do livro de Atos, nessa forma inicial como o texto é apresentado para nós, é entendermos que reconstituir os eventos históricos ligados ao texto é a gente voltar no tempo e tentar encontrar algumas referências, alguns detalhes da história presentes tanto no próprio livro de Atos quanto em outros textos correlatos que de alguma forma se cruzam com a história desse mesmo período. Ou seja, reconstituir história é sempre um desafio. Primeira parte da história que a gente tem para a reconstituição é o tempo, o período abarcado pelo relato de Atos dos Apóstolos. O período abarcado do relato de Atos, seja no sentido contextual ou no sentido direto, vai percorrer em algo entre o ano 30 e o ano 62 da era cristã. Não necessariamente os eventos do período do ano 30 e 31 estão presentes de forma tão precisa em Atos, eles estão presentes indiretamente, porque o livro de Atos vai começar com o evento da ascensão de Jesus pós-ressurreição. Então nós já estamos aí um pouco mais à frente do que o ano 30. De qualquer maneira, o que é interessante prestar atenção na narrativa do livro, na forma como o livro apresenta para a gente a construção dos fatos, o desenho dos fatos, que o texto abarca um período curto, um período pequeno de tempo. São muitos eventos, muitos temas diferentes tratados no livro de Atos, mas o período abrangido é pequeno. São ao redor aí de 30 anos de história. Pequeno, obviamente, à luz da história geral, mas grande o suficiente para a gente reconhecer qual foi o impacto produzido pela experiência do cristianismo primitivo na expansão da crença por todas as regiões do mundo. A segunda coisa importante dos antecedentes históricos é lembrar que a gente está vivendo, nesse período, domínio romano, e um período peculiar do domínio romano, que é o período de grandes perseguições ao cristianismo dentro do primeiro século. O que significa que os apóstolos não tiveram vida fácil durante essa fase inicial, durante o período da igreja primitiva. Tanto os apóstolos não tiveram vida fácil quanto a própria igreja, no sentido geral, teve dificuldades bastante significativas nessa fase introdutória do evangelho. Outra coisa importante de resgate dos antecedentes desse período estamos falando da expansão do cristianismo. Portanto, ao mesmo tempo, recuperamos o início da igreja cristã, a igreja primitiva, como também recuperamos os métodos, a forma, a maneira como o processo de expansão do cristianismo se deu. Isso é muito importante porque a missão do cristianismo é pregar ao mundo a boa nova do evangelho. Essa é a missão que Cristo deixa aos seus apóstolos quando a gente observa o texto de Mateus capítulo 28. A ordem de Cristo, ide por toda parte, fazendo discípulos, batizando, levando o conhecimento pleno da verdade, ela
teve o seu início nessa fase descrita no texto de Atos dos Apóstolos, porém há uma série de questões metodológicas e de enfrentamentos que ocorrem nessa descrição que são importantes para a gente, que 2000 anos depois continua executando a mesma missão e enfrentando, em certa circunstância, os mesmos debates, as mesmas questões no nosso tempo. Além disso, como última referência desse processo de antecedentes históricos, tem o foco. O foco do livro de Atos, apesar de chamar Atos dos Apóstolos, o foco está centrado praticamente em 2 destes apóstolos. Obviamente com maior quantidade de texto em Paulo e uma pequena quantidade de texto em Pedro, principalmente nos confrontos ou encontros, e às vezes desencontros, de Pedro e Paulo. Os outros apóstolos não estão presentes no texto, exceto citações bem módicas, periféricas ao texto, de outros 2 sujeitos, além de Pedro e de Paulo. Quando a gente pensa no estilo da narrativa do livro de Atos, o livro de Atos poderia ter sido escrito com 2 tipos de narrativa típicas de apresentação de história. A primeira seria uma narrativa cronológica dos fatos, ou analítica dos fatos em ordem cronológica. A segunda possibilidade literária seria descrever os grandes momentos da história, os destaques principais da história, sem necessariamente uma preocupação arbitral cronológica, embora sem perder essa visão de cronologia. Especificamente no texto de Atos, a gente vai encontrar o segundo modelo. O livro de Atos não é uma narrativa eminentemente analítico-cronológica. Ele até tem uma cronologia, mas a principal preocupação do relato de Atos é recuperar os principais eventos, as principais narrativas e eventos que fizeram parte da expansão do Evangelho. Óbvio que acaba tendo uma certa ordem cronológica, mas não é a atenção exaustiva do autor, de recuperar toda a sequência minuciosamente dos fatos e todos os detalhes dessa sequência. E isso é interessante a gente perceber, porque quando a gente começa a estudar os personagens que fazem parte do texto e a forma como eles vão sendo relatados, fica cada vez mais evidente que a intenção era outra, distinta de simplesmente uma análise cronológica dos fatos. Aparecem no texto de Atos 2 personagens principais, Paulo, o primeiro deles, que abarca a maior parte dos textos, Pedro, que aparece algumas vezes, Tiago, que aparece ali bem pontualmente no capítulo 12, num momento específico de oração, lembrando que Tiago foi executado por Herodes. E, por fim, também aparece na narrativa do livro de Atos a pessoa do apóstolo João, que também passa bem devagar, bem rapidamente no texto, numa citação bem leve no texto, e não tem fala no texto. Ou seja, não aparece nenhuma fala de João no livro de Atos. Há falas de Pedro, há falas de Paulo, mesmo Tiago aparece a sua oração, mas não aparecem falas para o personagem João. Ele só é citado e depois desaparece tão rápido quanto apareceu dentro da narrativa. Outra coisa interessante do livro é que muita gente aborda o livro de Atos como os Atos dos Apóstolos, e na realidade o texto de Atos dos Apóstolos, no seu título, não tem isso. O título, se fosse uma tradução direta do texto, seria Atos de Homens Apostólicos. Esse é o título original do livro, é a forma como o livro se apresenta na sua língua principal. Hoje a gente lê o livro de Atos, na maior parte nas traduções bíblicas, como Atos dos Apóstolos, mas é uma curiosidade lembrar que o título do livro original é Atos de Homens Apostólicos. Quem é o autor? Nós já dissemos isso na introdução, mas só para relembrar, o autor do livro de Atos é Lucas. Isso já aparece logo de cara na identificação do capítulo 1. Lucas escreve, portanto, um livro com 2 volumes. O livro da narrativa do cristianismo, feito pela versão que Lucas traz desse texto, é apresentado tardiamente na igreja cristã, e esse texto guarda uma narrativa do evangelho propriamente dita, uma narrativa bastante importante, diga-se de passagem, com relação ao evangelho. É um evangelho extenso, o de Lucas, retratado no livro que recebe o seu nome. E o segundo volume dessa mesma história do cristianismo é o livro de Atos dos Apóstolos. E por que a gente sabe disso? Porque tanto Lucas quanto Atos identificam o personagem para quem Lucas escreveu. Se a gente pegar o verso 1 do capítulo 1 de Atos, diz lá: fiz meu primeiro tratado, ó Teófilo,
acerca de tudo que Jesus começou, não só para fazer, mas ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheu. Ou seja, tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos tem como direcionamento o sujeito chamado aqui de Teófilo. Ao redor desse nome Teófilo há muita lenda urbana, há muita discussão, há muita apresentação de possibilidades, quem seria esse grande Teófilo, mas talvez a mais próxima da realidade seja o fato de que esse Teófilo fosse alguém bastante importante dentro do contexto do Império Romano, talvez até um governante dentro do Império, e que de alguma forma a escrita do Evangelho e do livro de Atos, encomendada a esse sujeito chamado Teófilo, é uma forma de apresentação de quem é o Messias e de quem é o cristianismo para alguém que está dentro ou está presente de forma bastante importante na relação com o governo, com o Império Romano. A gente não tem maior clareza sobre, de fato, todas as peculiaridades envolvidas nesse sujeito, até nem mesmo temos certeza se Teófilo é um nome real desse sujeito ou simplesmente um apelido dado pela junção desses dois nomes, Theos e Philios, e a expressão de amizade ou amigo de Deus seja só um termo retórico como um apelido. A gente não tem certeza, não tem como ter certeza absoluta sobre essas questões, mas o fato é que os textos foram direcionados para alguém que é chamado no texto de Teófilo, que é o receptor desse texto. O texto tem uma qualidade, uma característica, que é a característica de trazer como público-alvo os gentios. Diferente de Mateus, que está escrevendo para os hebreus, público-alvo de Lucas é o grupo de conversos, principalmente o grupo de novos conversos da fé. Não que o texto não aborde também a presença e seja um texto para ser lido entre os hebreus, mas a preocupação de Lucas parece ser descrever o Cristo para aqueles que não tiveram a chance de conhecer o Cristo e vieram de uma cultura diferente da cultura hebreia. O que mais a gente percebe quando busca a construção histórica desse livro a partir do autor? Uma coisa interessante, Lucas era um médico, é algo bastante sabido em função da própria descrição que o capítulo 4 de Colossenses traz a respeito dele, ele era um médico. Mas há outro detalhe por detrás dessa narrativa de Colossenses 4, que é a divisão que esse capítulo traz de duas listas de nomes. A primeira lista de nomes são sujeitos que passaram pela circuncisão. E a segunda lista de nomes, onde aparece o nome de Lucas, não são os circuncidados, o que leva a crer que Lucas é um médico gentil converso ao cristianismo. O que significa, então, dizer que ele tem uma certa autoridade diferenciada ao abordar os gentios, porque ele é parte deles, é parte desta comunidade, é parte deste contexto cultural. E uma outra questão, ele é um amigo muito próximo de Paulo, tanto que lá em Timóteo, no final da vida de Paulo, quando ele está na última fase de prisão, antes de ser morto, quem está com ele é Lucas. Lucas também é o principal braço direito da escrita de Paulo. É aquele que apresenta as narrativas de Paulo, redige os textos de Paulo na maior parte das vezes. O que significa que há um tempo de convívio entre Lucas e Paulo bastante intenso, bastante acentuado. Alguns querem crer que Lucas talvez fosse até um escravo, um servo de uma determinada família, talvez até a família de Teófilo, e que foi, em função da conversão ao cristianismo, liberado para seguir o processo da pregação do evangelho, ou seja, liberado para de alguma forma atuar de maneira mais intensa ao processo da pregação do evangelho. Como eu falei, são muitas discussões em paralelo àquilo que a gente possa de fato obter da realidade, mas são questões importantes que mostram um pouquinho da personalidade deste autor e as peculiaridades culturais e de convívio com as quais ele estava envolvido quando escreveu o texto. Como é que está organizado o livro de Atos? Como é que ele está disposto para a gente estudar? O livro de Atos ele está dividido em pedaços, em seções, e esses pedaços, essas seções, são formadas aí de conjuntos temáticos. Todas elas apresentando uma estrutura temática e concluindo com uma frase resumo ao final de cada um desses blocos. Conforme nós fomos lendo esses blocos ao longo do nosso estudo, vamos observar essas frases resumo que vão fechando o texto
em cada um desses pedaços. O primeiro desses blocos apresenta a igreja de Jerusalém e a questão do Pentecostes e o sermão de Pedro. E então fecha o bloco com o primeiro resumo. O segundo bloco vai do capítulo 6 até o capítulo 9, verso 31, a evangelização da Judéia, Galiléia, Samaria e a morte de Estevão. O terceiro bloco pega a conversão de Paulo, o evangelho proclamado aos gentios, principalmente em Antioquia, e a aparição a alguns gentios como o centurião. Do capítulo 12 ao 16, a gente vai encontrar a pregação e a expansão do evangelho na Ásia Menor e na Galácia. Do 16 ao 19, Europa, com ênfase em Corinto e Éfeso. E, por fim, do 19 ao 28, a prisão em Roma e os eventos que envolvem o final da história de Paulo, principalmente, e a finalização aí dessa parte mais enfática de descrição da expansão do evangelho cristão. Posto isso, entendendo essa referência, agora vamos para o primeiro texto do livro de Atos, o capítulo 1, começando a nossa leitura do livro com os primeiros versos do capítulo 1. Vamos ler aí do verso 1 até o verso 4, como introdução a esse texto. Atos 1. A ascensão de Jesus ao céu. No meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. O que é interessante nesse início de texto? Percebe que aí a gente tem uma estrutura contextual, uma estrutura inicial de representação no texto de Atos. Obviamente, é a introdução do livro, é a forma como Lucas escolhe começar a sua narrativa, e a primeira coisa que ele diz, depois de identificar para quem o livro está sendo escrito, é pontuar essas referências a respeito do contexto histórico do seu público-alvo e o contexto histórico das pessoas que estão na narrativa do livro. Quando a gente olha o verso 3 diz: Jesus se apresentou vivo em condições bastante importantes para as pessoas que estavam naquele tempo. Ou seja, depois da ressurreição, houve testemunhas oculares do Cristo. Ele se apresentou vivo, apresentou obras e milagres de caráter infalível na descrição de que ele era de fato o Messias ressurreto. Foi visto por eles várias vezes. Ficou por 40 dias se apresentando em lugares diferentes aos discípulos e a outros. Falou das coisas do reino aos discípulos, instruindo, antes de ir embora, o que eles deveriam fazer e detalhes a respeito da implantação do seu reino. Ou seja, há uma descrição enfática de Lucas nesse texto sobre a questão da presença de Jesus no mundo pós-ressurreição. Quando a gente vai para o verso 4 fecha esse primeiro bloco dizendo que Jesus deu uma ordem aos discípulos, e a ordem é: permaneçam em Jerusalém. E esse permanecer em Jerusalém está atrelado a algo que vai aparecer agora no próximo bloco. Os versos seguintes, os versos 5, 6 e 7, descrevem, na verdade até o verso 8, descrevem a razão para essa ordem de Jesus: permaneçam em Jerusalém, e o que estava envolvido contextualmente nesta permanência, nesse período de permanência na cidade. Vamos ver esse segundo bloco e o que a gente aprende daí. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nesse segundo bloco do capítulo 1, o que a gente percebe como ponto focal? Há uma pergunta, e é uma pergunta curiosa dos discípulos.
Uma pergunta interessante da gente prestar atenção. Os discípulos viram para Jesus e perguntam: é no nosso tempo, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Por que essa pergunta se torna interessante neste contexto? Toda a questão da dinâmica do processo do discipulado durante os 3 anos e meio do ministério de Jesus foi pautada por uma discussão interna no grupo de discípulos sobre a forma de implantação do reino e principalmente as questões físicas do reino de Deus e as discussões internas entre os discípulos de quem teria as melhores posições nesse novo reino. A gente viu várias vezes esse tipo de tema voltar como algo recorrente nas disputas internas entre os discípulos de Jesus. Jesus havia morrido, as esperanças a respeito de implantação física do reino se desfizeram por ocasião da cruz. Jesus ressuscitou e essas esperanças parece que reacenderam. Em lugar de compreenderem que o reino de Cristo era um reino espiritual e que o reino físico estava pautado para muito tempo distante, na segunda vinda de Cristo e na restauração, aí sim, plena deste mundo, os discípulos ainda mantinham a perspectiva de que talvez o reino de Cristo fosse implantado fisicamente com a queda do Império Romano e com a ascensão do povo de Israel de novo ao poder. E por isso essa pergunta crucial: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E é interessante que a resposta de Jesus volta para um tema que Jesus sempre traz à tona com os discípulos, e esse tema é: não pertence a vocês o tempo, não pertence a vocês a compreensão temporal, ou seja, o dia e a hora da implantação do reino de Deus, o dia e a hora do fim da história desse mundo de pecado, está preso à vontade de Deus e não à do homem. Ou seja, não pertence a vocês saberem sobre isso. Pertence sim ao Pai e ao poder dele manifesto, que decidirá quando essas coisas devam acontecer. Porém, Jesus volta à questão principal, que era a frase que despertou a pergunta. A frase que despertou a pergunta é: permaneçam em Jerusalém. O permanecer em Jerusalém tinha sido entendido pelos discípulos como: vamos ficar em Jerusalém porque ele vai implantar o seu reino aqui. Agora a gente vai para um outro contexto de resposta em que Jesus desloca essa atenção e diz: não é por isso que vocês vão permanecer em Jerusalém, vocês vão permanecer em Jerusalém por uma outra razão. É em Jerusalém que vocês vão ter o cumprimento de uma promessa, a promessa de que o Espírito guiará vocês dentro do período necessário para a pregação do Evangelho nessa fase de expansão. Ou seja, a razão para permanecer em Jerusalém é: vocês receberão o Espírito. E é interessante que para receber o Espírito era necessário um perfil, era necessário estar de uma determinada forma, apresentar um perfil comportamental dentro deste contexto. E esse perfil comportamental era perseverarem unanimemente em orações e em súplicas. Ou seja, vocês devem aguardar até que se manifeste o Espírito. E a manifestação do Espírito resultará de uma ação intencional de pedir que o Espírito venha e de desenvolver a unidade de fé, desenvolver a fé necessária para esse derramamento do Espírito Santo. E assim Jesus conclui suas instruções dentro deste percurso com os discípulos. Bom, dado que esse é o contexto, como a história se segue? A história se segue com a indicação: vocês precisam cumprir a missão. Para cumprir a missão é necessário que vocês se comportem de uma determinada maneira. Vamos ler o restante desse bloco até a ascensão de Jesus, a partir dos versos seguintes, seguindo aí a partir do verso 9 como contexto, e vamos até o fim do capítulo. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Matias é escolhido para substituir Judas. Então, eles voltaram a Jerusalém, desde o monte chamado das Oliveiras, cuja distância da cidade é de uma caminhada de sábado.
Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se dedicavam unânimes à oração, com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Ora, com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio, e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: Fique deserto o seu lugar. Não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu ofício. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Então, indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 escolheste para as Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. O que é interessante nesse trecho final, essa sequência da introdução do livro de Atos. 2 eventos importantes aí. O primeiro deles, a ascensão de Jesus, que guarda por trás da cena uma promessa. Qual é a grande promessa neste texto? A promessa é que, da mesma forma como vimos Jesus subir aos céus, ele voltará dos céus para buscar os seus. Ou seja, assim como os discípulos receberam uma promessa inicial para que o evangelho se expanda e eles façam ou cumpram a missão que foi designada a eles, era necessário que permanecessem em Jerusalém, de forma contrita e silente, atuando de maneira intensa no pedido do derramamento do Espírito Santo e buscando a unidade de fé e doutrina e a unidade entre eles, deveriam aguardar a presença do Espírito. A segunda grande promessa é, em resultado desta missão e o evangelho sendo pregado ao mundo, da mesma forma como viram Jesus subir aos céus, ele voltaria outra vez. Essa esperança é a esperança que chega até os nossos dias, repetida nessas mesmas 2 referências. O derramamento último do Espírito Santo, repetindo o evento que ocorreu em Pentecostes no início do processo do Evangelho, essa repetição ao final, como último convite divino ao mundo para que se arrependa dos seus pecados e aceite Deus como seu Salvador e seu soberano, encerrará a história. E da mesma maneira, a promessa persistirá e Jesus voltará nas nuvens do céu para buscar o seu povo. Essa parte áurea do capítulo 1 é o ápice do capítulo 1 na descrição da ascensão de Jesus. Depois o texto cai para uma situação não tão bonita, não tão agradável, embora pareça inocente, que é a situação dos discípulos se reunirem para escolher alguém para ocupar o lugar de Judas, que havia se suicidado. E por que essa é uma parte não bonita da história, uma parte triste da história? Porque os discípulos, em lugar de buscarem a Deus para perguntar se era isso que Deus queria, tomaram a decisão sozinho de precisamos colocar um 12º apóstolo para completar aquilo que Cristo chamou. Ou seja, Cristo chamou os discípulos e agora eles estão querendo chamar alguém para ocupar o 12º lugar. Não haviam aprendido ainda o que de fato era o plano de Deus ou a dependência dele. Lançaram sortes, escolheram alguém, de nome Matias, para ocupar esse lugar.
E, caprichosamente, algum tempo mais tarde, a gente vai assistir na história que Deus teve que chamar aquele que, de fato, era a sua intenção. Saulo de Tarso, que se converte no apóstolo, que substitui este sim a cadeira deixada por Judas. Paulo é o que ocuparia, de fato, esse lugar. Mas, de qualquer forma, isso só ilustra que os discípulos ainda tinham muita coisa para aprender, até que pudessem, de fato, depender integralmente de Deus e fazer uso pleno da fé que os levaria, os conduziria à execução do ministério da forma como Deus os chamou para executar. Aparece um detalhe aí curioso na história de Atos, curioso por vários aspectos, curioso porque quando a gente compara isto com os evangelhos, surge aqui uma dúvida, que é a questão de a morte de Judas, a maneira como se dá a sequência disso e o que aconteceu com o dinheiro investido para a traição. Se a gente lê os evangelhos, a descrição que temos lá é a compra de um lugar para sepultamento. Se a gente lê o texto de Atos, dá uma impressão de que foi comprado um campo onde ficou o corpo de Judas exposto. Quando a gente junta esses dois textos, a impressão que dá é que, na realidade, os textos estão apresentando o mesmo lugar, apenas com narrativas diferentes a partir daquilo que Lucas consultou para descrição. Considerando que Lucas dependeu de narrativas de terceiros, é bastante interessante a forma como ele diz, é bem sabido que. Ou seja, é comum entre as pessoas contarem o que aconteceu com Judas e é conhecido de todos o que ocorreu com ele. Portanto, isso sugere que a narrativa de Lucas dependeu desses relatos que na boca das pessoas corriam a respeito da morte de Judas e do que aconteceu em sequência. Seja uma coisa ou outra em relação a poder ser tudo isso ocorrendo no mesmo lugar ou em lugares distintos, e aí tem uma incongruência entre as narrativas, o fato é que uma coisa chama a atenção, a de que Judas se enforcou e muito provavelmente ficou exposto o seu corpo enforcado até que se desfez, ou seja, pelo processo de decomposição em queda se desfez e ficou ali em céu aberto, a céu aberto exposto, suas vísceras e seu corpo se desfazendo a céu aberto. Essa é a impressão que a gente tem da leitura do livro de Atos. Seja quantos dias isso durou, se 1, 2 dias ou vários dias, o fato é que a cena é dantesca da morte de Judas, o que é coerente, é consistente com sua atitude de traição, mas ainda assim uma cena horrível de se observar. O texto segue, depois de toda a questão da eleição de Matias e a definição desse processo, e diz, por voto comum ele foi contado junto com os demais apóstolos. E aqui encerra a introdução, a apresentação do livro de Atos. A partir da próxima semana, a gente vai mergulhar agora sim na parte temática do livro, nos eventos que de fato percorrem aquilo que é a sequência da pregação do Evangelho, o evento mais famoso do livro de Atos na sua introdução, que é o evento do Pentecostes e o derramamento do Espírito Santo. Nos encontramos então no nosso próximo estudo para a gente continuar o percurso da linha temática do livro de Atos. Vamos orar? Querido Pai, está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pela oportunidade que temos de, a partir dos relatos da história, compreendermos a maneira maravilhosa como tu atuastes junto aos apóstolos e aos primeiros pais na igreja primitiva para a expansão do Evangelho e a proclamação da boa nova de salvação. Dá, Senhor, que as histórias inspiradoras desses diversos sujeitos possam de alguma forma nos provocar, para que 2000 anos à frente possamos continuar empenhados na missão e principalmente na expectativa de que vivemos o último tempo da história e a necessidade do derramamento do Teu Espírito para que concluamos a obra. Tudo isso te pedimos, confiado nos méritos de Jesus, em nome dele que oramos. Amém.